Creme Nivea alemão. O que muda no original, ninguém sabe. Você já deve ter ouvido falar que o creme Nivea alemão é diferente do que a gente encontra no Brasil. Tem gente que jura que ele é melhor, mais gorduroso, mais hidratante e até cheira diferente. Mas afinal, o que muda mesmo? Por que tanta gente quer trazer esse creme da Alemanha? Vamos explicar tudo de um jeito simples, sem complicação. 1. A origem do Nivea. Por que o alemão é tão famoso? O creme Nivea nasceu na Alemanha, em 1911, criado pela empresa Beiersdorf. Ele foi feito para ser um hidratante universal, daqueles que servem para tudo, rosto, corpo, mãos, até para passar em bebê. Com o tempo, a fórmula foi se espalhando pelo mundo, mas cada país acabou adaptando o produto um pouco. Aqui no Brasil, a gente compra o Nivea nas farmácias e supermercados sem nem pensar. Mas quem já viajou para a Europa ou conhece alguém que trouxe o original da Alemanha diz que ele é outro produto. E não é só impressão, realmente tem diferenças. 2. As 5 principais diferenças entre o Nivea alemão e o brasileiro. Diferença 1. A fórmula é mais pura, menos água, mais gordura boa. O Nivea alemão tem uma textura mais densa e oleosa do que o nosso. Por quê? Porque a fórmula original foi feita para climas frios, onde a pele resseca mais. Nivea Brasil tem mais água na composição, então ele é mais leve e absorve rápido. Bom para o nosso calor, mas às vezes não hidrata tanto. Nivea Alemanha tem menos água e mais gorduras vegetais e minerais, como óleo de amêndoa e cera de abelha. Isso faz com que ele forme uma camada protetora na pele, como se fosse uma barreira contra o frio. Exemplo prático. Imagine que você passa manteiga no pão. O Nivea brasileiro é como manteiga derretida, espalha fácil, mas some rápido. O Nivea alemão é como manteiga bem gelada, demora mais para espalhar, mas fica grudado no pão, ou na pele, por muito mais tempo. Diferença 2. O cheiro é mais suave e clássico. Quem já cheirou os dois sabe, o Nivea alemão tem um perfume mais fraco e mais limpo. Nivea Brasil tem um cheirinho doce, meio adocicado, que lembra sabonete. Nivea Alemanha, o cheiro é mais neutro, quase como se não tivesse perfume. Alguns dizem que lembra creme de verdade, sem aditivos. Por que isso acontece? Na Europa, as pessoas preferem produtos sem fragrância forte, especialmente em cremes para a pele sensível. Já no Brasil, a gente está acostumado com produtos mais cheirosos. Diferença 3. A embalagem é diferente, e isso importa. Pode parecer bobeira, mas a latinha azul do Nivea alemão é um pouco diferente da nossa. Nivea Brasil, a lata é mais fina, o fundo é plano e a tampa é mais fácil de abrir. Nivea Alemanha, a lata é mais grossa, o fundo é levemente arredondado e a tampa é mais justa, às vezes até difícil de abrir. Por que isso muda algo? A embalagem mais grossa protege melhor o creme da luz e do ar, fazendo com que ele dure mais tempo sem estragar. Já a nossa, por ser mais fina, pode deixar o creme mais exposto ao calor, e no Brasil, a gente sabe como isso é ruim. Diferença 4. O preço. Sim, o alemão é mais caro, mas por quê? Se você for comprar o Nivea original na Alemanha, vai pagar algo entre 3 a 5 euros, uns R$ 15 a R$ 25. Já no Brasil, o Nivea comum custa R$ 10 a R$ 20. Mas então por que tem gente que paga R$ 50, R$ 80 ou até R$ 100 por um potinho trazido de viagem? Impostos. Quem traz de fora paga a taxa de importação. Revendedores. Tem gente que compra lá e vende aqui com lucro. Edição limitada. Às vezes, o Nivea alemão vem em embalagens especiais, como a versão há 100 anos, que são mais caras. Vale a pena? Se você tem pele muito seca ou alergias, pode valer. Mas se sua pele é normal, o Nivea brasileiro já dá conta do recado. Diferença 5. Onde é feito? Isso muda a qualidade? Nivea Brasil é produzido aqui mesmo, na fábrica da Beiersdorf em São Paulo. Nivea Alemanha é feito na fábrica original em Hamburgo, com ingredientes locais. Isso faz diferença? Sim, por quê? 1. Água usada. Na Alemanha, a água é mais pura e tratada de outro jeito. 2. Controle de qualidade. As fábricas europeias têm regras muito mais rígidas para cosméticos. 3. Ingredientes. Alguns componentes, como a cera de abelha, podem ser de melhor qualidade na Europa. Mas atenção!
Hoje em dia, a Beiersdorf diz que todas as fábricas seguem o mesmo padrão. Ou seja, tecnicamente, a fórmula deveria ser igual. Mas na prática, muitos percebem diferença. 3 mitos e verdades sobre o nível alemão. Mito 1. O nível alemão é 100% natural. Verdade, não é. Ele ainda tem conservantes e alguns componentes químicos, como qualquer creme. Mas a quantidade de ingredientes naturais, como óleos, é maior do que no brasileiro. Mito 2. O nível alemão não dá alergia. Verdade, depende. Se você tem alergia a algum componente, como lanolina ou perfume, pode ter reação em qualquer versão. Mas como o alemão tem menos fragrância, peles sensíveis costumam tolerar melhor. Mito 3. O nível alemão dura para sempre. Verdade, não dura para sempre, mas dura mais que o brasileiro porque a embalagem protege melhor. Tem menos água, então demora mais para estragar. O clima frio da Alemanha ajuda na conservação. Aqui, o calor pode fazer o creme separar. Dica: se você comprar o alemão, guarde em lugar fresco e feche bem a tampa. Mito 4. O nível alemão clareia a pele. Verdade, não clareia. Ele hidrata muito, então se sua pele estava ressecada e escura, por falta de cuidado, pode parecer que clareou. Mas não tem nenhum ingrediente clareador. 4. Como saber se o nível é mesmo o original alemão? Muitas pessoas compram por aí achando que é o verdadeiro, mas acabam levando o gato por lebre. Veja como identificar. Marca de seleção branca embalagem. A lata deve ser azul mais escuro, não aquele azul clarinho do Brasil. O fundo é arredondado, não plano. A tampa é mais difícil de abrir, às vezes até precisa de uma colher para ajudar. Marca de seleção branca textura. Ao abrir, o creme deve estar bem duro, quase como uma pomada. Se estiver mole ou líquido, pode ser falsificado ou estragado. Marca de seleção branca cheiro. Deve ser suave, quase sem perfume. Se cheirar forte, não é original. Marca de seleção branca rótulo. Deve ter letra pequena em alemão, não só em inglês. O código de barras começa com 400 ou 401, código da Alemanha. Marca de cruz. Cuidado com golpes. Desconfie de preços muito baixos, menos de R$ 30. Se verem vendendo a nível alemão em potes plásticos, é fake. Compre só de pessoas confiáveis ou em lojas oficiais na Alemanha. 5. Vale a pena trazer o nível da Alemanha? Depende do seu caso. Marca de seleção vale a pena se você tem pele muito seca ou com eczema, o alemão hidrata mais. Você é alérgico a perfumes, o alemão tem menos fragrância. Você gosta de produtos mais naturais, mesmo não sendo 100% natural, ele é menos processado. Você viaja para a Europa e pode trazer sem pagar caro. Sinal de multiplicação não vale a pena se sua pele é normal ou oleosa, o brasileiro já é suficiente. Você não quer gastar R$ 50 ou mais em um creme. Você não tem paciência para lidar com a textura mais grossa, tem gente que acha ruim de passar. Alternativa. Se você quer algo parecido com o nível alemão sem pagar caro, pode tentar. Nivea Soft, mais gorduroso que o comum. Nivea em barra, tem menos água. Vaselina pura, para quem quer uma barreira protetora forte. 6. Resumo final. O que realmente muda? Característica Nivea Brasil. Nivea Alemanha. Textura leve, absorve rápido. Denso, oleoso, demora a absorver. Cheiro doce, perfumado neutro, quase sem cheiro. Hidratação boa, mas passageira muito forte, dura mais. Embalagem lata fina, fundo plano lata grossa, fundo arredondado. Preço R$ 10 a R$ 20, R$ 15 a R$ 25 na Alemanha, R$ cifrão 50 mais no Brasil. Onde comprar qualquer farmácia só na Alemanha ou com revendedores. Conclusão. O nível alemão não é mágico, mas ele é diferente sim. A fórmula mais concentrada, menos água e menos perfume fazem com que ele seja melhor para peles secas, sensíveis ou em climas frios. Já o brasileiro é mais adaptado ao nosso calor e ao gosto por produtos leves e cheirosos. Se você tem curiosidade, pode experimentar. Mas se não quiser gastar dinheiro à toa, o Nivea do Brasil já é um ótimo hidratante.
O mais importante é usar algum creme todos os dias, seja ele alemão, brasileiro ou de qualquer lugar. Dica extra: se você for viajar para a Alemanha, pode trazer até 5 cremes Nivea na bagagem sem pagar imposto, desde que seja para uso próprio. Mas se comprar para revender, aí já é outra história e pode dar problema na alfândega. Agora que você sabe tudo, pode decidir se vale a pena ou não caçar esse tal de Nivea original. E se alguém disser que ninguém sabe a diferença, você já pode explicar direitinho. E tem mais uma coisa que muita gente pergunta: se o Nivea alemão é tão bom assim, por que não vendem ele aqui no Brasil? A resposta é simples: cada país tem suas próprias regras para produtos de beleza. O que funciona bem na Europa pode não passar nos testes da Anvisa, a agência que controla esses produtos por aqui, ou pode não ser tão prático para o nosso clima. Por exemplo, imagine que o creme alemão tem uma textura mais grossa para aguentar o frio. Se trouxessem ele para cá, no calor, poderia derreter mais fácil ou deixar a pele muito oleosa. Já o Nivea brasileiro é feito para não derreter na mochila e não deixar a pele brilhando como se você tivesse passado manteiga. Outro detalhe é o cheiro. Os alemães costumam gostar de fragrâncias mais suaves ou até sem perfume, enquanto aqui a gente adora aquele cheirinho gostoso que dura o dia todo. Por isso, o Nivea daqui tem um aroma mais marcado, que agrada ao brasileiro. E tem também a questão do preço. O Nivea alemão é mais caro lá na Europa, então se vendessem ele aqui, custaria bem mais do que o nosso. Como o brasileiro já é bom e barato, não faz sentido trazer o outro só para ser diferente. Agora, se você ainda está na dúvida se vale a pena comprar o alemão, pense no seguinte: se a sua pele está bem com o Nivea que você usa hoje, não precisa mudar. Mas se você tem a pele muito seca, alérgica ou mora em um lugar frio, pode ser que o alemão funcione melhor para você. E não acredite em tudo que falam por aí. Tem gente que diz que o Nivea alemão é milagroso só porque é de fora. Na verdade, ele é bom, mas não é mágico. Hidratante bom é aquele que você usa todos os dias, não importa de onde ele vem. Se você quiser testar, pode pedir para algum amigo que vá viajar ou comprar em sites internacionais, só fique de olho nos impostos e no frete, que às vezes sai mais caro do que o creme. Mas não espere um milagre, ele vai hidratar, sim, mas não vai fazer você parecer 20 anos mais jovem da noite para o dia. No fim das contas, o melhor Nivea é aquele que você gosta e que faz bem para a sua pele. O resto é frescura. E tem mais uma coisa que muita gente não sabe: o cheiro do Nivea alemão é um pouco diferente do brasileiro. O nosso tem aquele aroma clássico, doce e suave, que todo mundo conhece. Já o alemão é mais leve, quase como se fosse menos perfumado. Alguns até dizem que ele cheira mais limpo, como se tivesse menos química no aroma. Mas isso é questão de gosto: tem gente que prefere o cheiro forte do nosso, e tem gente que acha o alemão mais agradável. Outra dúvida comum é sobre a textura. O Nivea alemão costuma ser um pouquinho mais grosso, como se fosse mais encorpado. Quando você passa no rosto ou no corpo, demora um pouco mais para ser absorvido. Isso pode ser bom para quem tem a pele muito seca, porque ele forma uma camada de proteção por mais tempo. Mas se você não gosta da sensação de creme pesado, pode achar estranho no começo. Agora, falando de preço, o Nivea alemão não é barato. Lá na Europa, ele até sai mais em conta do que aqui no Brasil, mas se você for importar, prepare o bolso. Às vezes, um potinho pequeno custa o mesmo que um Nivea brasileiro gigante. Então, vale a pena pensar se a diferença justifica o gasto. Se você tem a pele normal e não sofre com ressecamento extremo, provavelmente não vai notar tanta diferença assim. E tem também a questão da embalagem. O Nivea alemão vem em potes azuis, iguais aos nossos, mas com algumas diferenças nos detalhes. Por exemplo, o rótulo é todo em alemão, óbvio, né, e às vezes a tampa é um pouco mais firme. Nada que mude a vida, mas é legal saber para não achar que comprou um produto falsificado. No final, a maior verdade é que o Nivea, seja brasileiro ou alemão, é um creme confiável há décadas. Se você quiser experimentar o original, vá em frente, mas sem criar expectativas irreais. Ele é bom, mas não é um soro da juventude. E se você já usa o nosso e está feliz, não precisa trocar só porque todo mundo está falando do alemão. Ah, e uma dica: se você comprar o Nivea alemão e não gostar, não jogue fora. Ele serve super bem para hidratar cotovelos, joelhos e pés, partes do corpo que geralmente precisam de mais cuidado. Assim,
você não perde nada e ainda aproveita o produto. Então, resumindo, o Nive alemão tem algumas diferenças, mas nada que faça dele um produto revolucionário. O importante é encontrar o que funciona para você e não cair em modinhas. Afinal, pele bem cuidada é pele hidratada, não importa a nacionalidade do creme. Agora, você pode estar se perguntando, mas por que todo mundo fala tanto do Nive alemão se ele não é tão diferente assim? A resposta é simples: moda e curiosidade. Quando algo é visto como exclusivo ou importado, as pessoas tendem a achar que é melhor, mesmo que a diferença seja pequena. É como quando alguém viaja e traz um chocolate de outro país. Às vezes, ele é até gostoso, mas não é tão diferente do que a gente encontra por aqui. Com o Nive alemão acontece a mesma coisa. Ele até pode ter uma textura um pouco mais leve ou um cheiro mais suave, mas no final das contas, hidratar bem é o que importa. Outro ponto que confunde as pessoas é a embalagem. O Nive alemão vem em um pote azul claro, enquanto o brasileiro é branco com azul. Isso faz muita gente pensar que o produto é completamente diferente, mas não é bem assim. A fórmula pode ter ajustes, mas a base continua sendo a mesma: hidratação simples e eficaz. E se você está na dúvida se vale a pena pagar mais caro pelo alemão, pense nisso: será que a diferença justifica o preço? Se você tem a pele muito seca ou sensível, pode ser que valha a pena testar. Mas se sua pele já está bem com o Nivea brasileiro, não há motivo para trocar. Uma coisa legal de saber é que o Nivea alemão costuma ser mais fácil de espalhar, então quem não gosta de cremes pesados pode preferir ele. Já o brasileiro, por ser um pouco mais encorpado, pode ser melhor para quem tem a pele muito ressecada. No fim, o segredo é: use o que funciona para você. Não adianta comprar um creme só porque todo mundo está falando bem se ele não atende às suas necessidades. O importante é manter a pele hidratada, independente da origem do produto. E se você ainda está curioso para experimentar o alemão, vá em frente. Mas não esqueça, o melhor creme é aquele que você usa todos os dias, não o que está na moda. Agora, se você está se perguntando onde comprar o Nivea alemão, saiba que não é tão simples quanto pegar o brasileiro na farmácia da esquina. O jeito mais fácil é pela internet, em sites como Amazon, Mercado Livre ou lojas especializadas em produtos importados. Mas fique de olho, o preço costuma ser bem mais salgado do que o do Nivea nacional. Às vezes, o valor chega a ser o dobro ou até mais, dependendo do vendedor. Outra opção é pedir para alguém que está viajando para a Alemanha ou Europa trazer para você. Muitos brasileiros que moram lá até vendem o creme em grupos de redes sociais, mas aí é preciso confiar no vendedor e checar se o produto está lacrado e dentro do prazo de validade. Mas será que vale mesmo a pena pagar tão caro por ele? Depende. Se você é daquelas pessoas que adora testar novidades e não se importa de gastar um pouco mais, pode ser uma experiência interessante. Mas se o seu objetivo é só hidratar a pele, o Nivea brasileiro cumpre muito bem esse papel. Um detalhe que pouca gente comenta é que o cheiro do Nivea alemão pode ser um pouco diferente. Enquanto o brasileiro tem aquele aroma clássico e doce que a gente já conhece, o alemão pode ser mais suave ou até levemente diferente, dependendo da versão. Alguns acham melhor, outros sentem falta do cheirinho de sempre. E tem mais uma coisa: o frasco. O Nivea alemão geralmente vem em uma embalagem azul mais clara ou até branca, enquanto o brasileiro é aquele azul mais escuro que a gente está acostumado. Não é uma regra, porque às vezes eles mudam o design, mas é uma forma de identificar se você está mesmo com o produto importado. No fim das contas, a maior diferença entre os dois não está só na fórmula, mas na experiência de uso. Alguns dizem que o alemão é mais refinado, outros não veem tanta diferença assim. O que todo mundo concorda é que os dois são bons, só depende do que você está procurando. Se você decidir experimentar, faça um teste primeiro, passe um pouco no antebraço ou atrás da orelha para ver se sua pele reage bem. Assim, você evita gastar dinheiro e depois descobrir que não era bem o que esperava. E lembre-se, não é porque um produto é importado que ele é automaticamente melhor. Às vezes, o que a gente tem aqui no Brasil já é ótimo e atende todas as nossas necessidades. O importante é encontrar o que funciona para você e manter a pele sempre bem cuidada.